Estamos apresentando Enigmas Rasgando o Verbo, com Cris de Pascoal e Kátia de Galho. Produção técnica Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, bem-vindos à Rádio Excel, a rádio da consciência livre. Você está entrando num programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Boa noite, internautas. Boa noite, Cris. Boa noite, Kátia Gaia. Hoje com mais um programa, né, Kátia Gaia? Isso mesmo, nesta quarta-feira. E lembrando que nós vamos mudar a data, né, o dia desta programação. Então vocês terão Rasgando o Verbo no outro dia, mas nós vamos avisá-los. Com certeza. Bom, pessoal, hoje, respondendo a pedidos aí dos nossos internautas, nós vamos falar do povo lagarto. Ou seja, dos reptilianos. Bem, pessoal, eles são um elemento comum em teorias da conspiração e nas pseudociências de criptozoologia e ufologia. São denominados por povo serpente, povo lagarto, homens cobras, reptoides, draconianos, chitaures e etc. Na ficção clássica, muitas das criaturas da mitologia grega eram parte serpente, como Erictônio de Atenas, Cecropes I, Alâmia, Delfina, Equidna e os gigantes da Gigantomaquia. Na mitologia indiana, os Nagans são um povo serpente que vive no subterrâneo. E na ficção moderna, pessoal, temos vários exemplos de reptilianos, cujo tipo réptil é mais homogêneo que na mitologia grega, onde apenas partes do corpo eram de serpente. Geralmente, eles são associados com seres humanos ou répteis mutantes por natureza ou geneticamente alterados. Em teoria da conspiração, segundo David Icke, reptilianos são seres extraterrestres que planejam dominar o mundo, utilizando-se de frequências sonares distintas da nossa realidade, aprisionando-nos em nós mesmos, que é a realidade Matrix, impedindo-nos de nos manter conectados à realidade. Então, o David Icke ainda afirma que eles fragmentaram nossas mentes, reprogramando os fragmentos e utilizando os Illuminatis para ativar através de diversos canais, como a mídia, sons e etc. Os programas mentais do fragmento que desejarem, né? E a fim de levarem a cabo uma agenda mundial. Mas tudo isso, pessoal, está no campo das teorias conspiratórias. Nada cientificamente comprovado. O fato é que não sabemos se tudo o que David Icke fala é ficção ou realidade, porque não existem provas científicas que comprovem esta teoria, a não ser relatos de um feiticeiro chamado Credo Mútua, da tribo Zulu e de algumas outras tribos. Então, neste programa, nós vamos tentar conhecer um pouco do povo lagarto por meio das tribos africanas, indianas e outras mais. Dizem, né, que é um povo formado por répteis humanoides, que podem ser muito perigosos quando provocados. Embora sejam onívoros, preferem carne e peixe. E dizem as más línguas, né, Cássio, que eles comem carne humana. Mas, pesquisando, nos parece isso um mito ancestral das tribos africanas antigas que devoravam os inimigos cativos ou escravos. Pois é. Índios de várias tribos africanas contam que eles têm de 1,80 m a 2,10 m de altura, escamas verdes, cinzas e marrons. Eles possuem cauda que lhes concedem equilíbrio, que medem de 90 a 1,20 m e pesam de 100 a 130 quilos. O dialeto deles, draconiano, apenas é conhecido por alguns feiticeiros que eles mantêm estreito relacionamento. Bem, pessoal, contam ainda, né, que os homens lagarto combatem de modo individual e desorganizado, preferindo ataques frontais e preferem levar seus inimigos para a água, onde exercem maior força e onde, é óbvio, são mais hábeis para lutar. A sociedade do povo lagarto é patriarcal
e o membro mais poderoso governa os demais. Os anciões oferecem por vezes conselhos, mas raramente tornam-se líderes, embora eles os respeitem. Dizem ter vindo da estrela Altair, de Órion e de outras paragens universais, e mantêm bases intraterrenas em vários locais do nosso planeta. Então, pessoal, eles afirmam que sobrevivência é o mais importante para eles. São extremamente sensorialistas e, se ameaçados ou famintos, viajarão a distâncias incríveis e cometerão atos consideráveis contra outras raças humanoides para assegurar a continuidade da espécie. Bem, até que parece como nós humanos, não é mesmo, Katia Gaia? Com exceção da condição física, nos parece animais emocionais iguaizinhos à nossa raça, né? Não tem muito o que mudar aí. É verdade. As suas bases são em pântanos, em cavernas subaquáticas, com suprimento de ar, e nunca forjam alianças externas ou extremas. Eles amam peixe. Seus filhos são sempre treinados para a guerra. A divindade maior do povo lagarto é Semuânia, um naga, um dragão master. Semuânia. É assim que eles falam, certinho. Semuanya. Pesquisem. É isso aí. Bem, nessa pesquisa, vimos diversas possibilidades da presença reptiliana entre a raça humana, que nos faz pensar que os Anunnakis dos tablets sumerianos não são os mesmos povos que os homens lagartos, apesar de sabermos que pode existir uma conexão genética entre eles por conta dos Carians. Juntando as evidências e opiniões que temos, averiguando, percebemos que os Anunnakis não são uma raça de espécie genética reptiliana, mas podem sim ter genes deles, assim como a raça humana possui. Só olhar para o nosso subcérebro reptiliano. Há pouco tempo, o Dr. Arthur David Horn, um ex-professor de antropologia biológica da Universidade Estadual do Colorado, em Fort Collins, acreditava enfaticamente na versão darwinista da evolução humana, o desenvolvimento lento da espécie humana via princípio da sobrevivência dos mais adaptados. Mas, puramente sob o peso da evidência e de sua própria pesquisa, ele está agora convencido que a humanidade foi semeada por extraterrestres e que uma raça reptiliana controlou o planeta por milhares de anos e continua a fazer isso hoje em dia. A pesquisa do Dr. Horn está detalhada no seu excelente livro Origens Extraterrestre da Humanidade, na qual ele sugere que Anunnaki são uma raça de origem humanoide reptiliana. O famoso astrofísico britânico Fred Hoyle disse em uma conferência da imprensa em Londres, lá pelos anos de 71, que o mundo era controlado por uma força que podia se manifestar de muitas formas. Eles estão em toda parte, ele disse aos jornalistas estupefados, no céu, no mar e na terra. Ele disse que eles controlavam a humanidade através da mente. Sabemos que isso soa meio bizarro, mas no livro O Maior Segredo, ele tem muitas evidências disso. Bom, pessoal, o fato é que existiram outras raças extraterrestres espalhadas na Terra. E ainda existem, assim como a raça extraterrestre que os sumérios chamavam de Anunnaki, e outros textos antigos chamavam de raça da serpente, este povo lagarto. Pode até ser, né, que de alguma das outras raças que foram para a guerra contra os Anunnakis, que os textos antigos registram, chamada Guerra dos Deuses, que aconteceu em todo o planeta Terra, incluíam alguns conflitos entre diferentes raças extraterrestres, assim como aquelas descritas nas tábuas sumerianas e no Mahabharata, que aparentemente envolve facções Anunnakis, Nagas, brigando entre si.
Existe hoje muitos registros modernos de pessoas que dizem ter visto pessoas tipo humanoides, cujas peles e faces parecem lagartos e sapos, com grandes olhos protuberantes. Jason Bishop, o investigador do fenômeno UFO, diz que os reptilianos são, na maioria, bem mais altos que os humanos e têm sangue frio como os répteis da Terra. Ele afirma também que eles aparentam ser muito menos sensíveis emocionalmente do que nós humanos. E a maioria tem grande dificuldade de expressar amor, apesar de eles serem extremamente inteligentes e terem uma tecnologia muito avançada. Mas, um adendo aqui, Katia Gaia. Quando eu e Katia Gaia estivemos com Eric von Däniken e perguntamos a ele sobre os reptilianos, ele diz que isso é pura ficção. É verdade, eu sou testemunha. Diz os pesquisadores que as atitudes e o comportamento da Irmandade Reptiliana é que controla o mundo hoje. A descrição moderna dos reptilianos casa com as descrições de muitos deuses do mundo antigo em textos que sobreviveram e nas lendas. A cultura Ubaide existiu entre 5.000 e 4.000 anos antes de Cristo, inclusive antes da Suméria, onde agora é o Iraque, e os figurinos de seus deuses são claramente representações de humanoides em forma de répteis e lagartos. Ao olhar para um livro onde consta a figura de um Ubaide lagarto segurando um bebê lagartinho, em uma parte da pintura percebemos que as culturas Ubaide Suméria emergiram para toda esta história e os figurinos Ubaides mostram fisicamente as descrições dos deuses que dominaram muitas sociedades antigas, ou seja, homens lagartos. Pois é, Katia Gaia, as culturas centro-americanas tiveram um deus, a serpente alada, Quetzalcoatl. Os índios Hopi tinham o deus serpente emplumada, Barroliconga, e a cultura nativa norte-americana está repleta de imagens com serpente, incluindo a misteriosa elevação na forma de serpente em Ohio. Os hindus falam dos deuses reptilianos, os Nagas. Estes eram uma raça de demônios na lenda hindu, e seus nomes significam aqueles que não andam, mas rastejam. Egípcios tinham seu deus serpente, Kneph, e os faraós eram frequentemente desenhados com serpentes. Os fenícios tinham Agat, o Demon, outra figura de serpente. As pessoas do Vodou têm um deus que eles chamam de Dambala Uedu, que é representado por uma serpente. E os hebreus tinham Nakshutan, a serpente bronzeada. O antigo deus britânico, né, pessoal, conhecido como o soberano dragão do mundo, era chamado de Hu. H-U. E disto, com muita propriedade, os cientistas sugeriram que nós obtivemos o termo humano. Human, o símbolo do disco alado dos sumérios, que é encontrado em todo o mundo antigo. Era normalmente apresentado com o quê? Com duas serpentes. Bem, pessoal, o simbolismo da serpente e a sua associação com os deuses da antiguidade existem em todo o mundo. O reverendo John Bainey, no seu livro A Adoração da Serpente, escreveu: um dos 5 construtores de Tebas, no Egito, teve seu nome derivado do deus serpente dos fenícios, Ófion. O primeiro altar erigido para Ciclopes em Atenas era para o Ops, a deidade serpente. Então, pessoal, o culto simbólico da serpente era tão comum na Grécia que Justin Martyr acusa os gregos de introduzi-lo nos mistérios de todos os seus deuses. Chineses são ditos supersticiosos na escolha de um lugar do solo para construir uma casa ou para morar, ou ainda para construir uma sepultura. Por isso eles conferem isso com um cetro de cabeça, cauda e os pés dos diversos dragões que vivem debaixo da terra. Ou seja, eles têm um cetro, né, que tem a cauda, os pés e várias cabeças de dragões que eles acreditam que vivem, né, debaixo da terra, né?
A ideia de dragões que expelem fogo pelas narinas e de serpentes malévolas que aparecem nas lendas e nos textos de todo o mundo poderia facilmente originar-se dos deuses reptilianos que então operavam abertamente há milhares de anos atrás, ou de naves em formas de serpente, conforme hieróglifos espalhados em toda a Ásia. É verdade, toda a Ásia e toda a África também, né? Olha, Bem, pessoal, estes eram o povo da serpente dos textos antigos. Inclusive a Bíblia, onde a serpente é um tema regular. Obviamente, né? A serpente tem sido usada para simbolizar muitas coisas, e nem toda referência será literalmente o réptil. Certamente que não, mas muitas delas são. existem também um tema muito comum em um lugar sagrado que é guardado por uma serpente ou um dragão. Nós temos a serpente do Jardim do Éden, e o tema serpente e dragão é global. Os persas falavam de uma região de bem-aventurança e deleite chamada Éden, que era mais bela do que todo o resto do mundo. Ela foi a morada original do primeiro homem. Eles diziam, antes que eles fossem tentados pelo mau espírito na forma de uma serpente, para partilhar o fruto da árvore proibida. São muitas lendas, muitos contos aí que existem, né, Kátia? E existe também a árvore Banyan, sob qual Krishna assentou sobre uma serpente enrolada. Nos registros mexicanos antigos, suas versões da história de Eva envolvem uma grande serpente macho. A outra lenda hindu fala da montanha sagrada de Meru, guardada por um dragão. Assim, pessoal, constantemente nós observamos o mesmo tema e os locais sagrados guardados por dragões amedrontadores ou de um reptiliano, ou um ser meio réptil, meio humano, que entrega conhecimento espiritual para os humanos. Pois é. O fato é, né, gente, que em nossas pesquisas a espécie reptiliana tem uma conexão muito longa com a Terra, com mais de 150 milhões de anos atrás. Se quisermos entender a natureza real da vida, nós precisamos libertar nossas mentes das amarras do condicionamento e compreender que o que nós vemos em volta de nós na Terra é apenas uma pequena fração das possibilidades. As espécies dos répteis, como os lagartos e cobras, são apenas uma forma da corrente genética reptiliana neste universo. Apesar dos dinossauros não serem todos répteis de sangue frio, como a pesquisa moderna mostrou, os répteis e os dinossauros estão fortemente relacionados pela aparência física e ambos têm produzido uma variedade espantosa de formas diferentes. É verdade. Os dinossauros manifestaram-se de todas as formas, desde criaturas aladas, grandes e pequenas, até o Tiranossauro Rex de 8 toneladas. Vocês vão perguntar, queremos com isso dizer que a corrente genética réptil-dinossauro pode produzir tal diversidade. Não pode manifestar uma forma com 2 pés e 2 braços, como a capacidade cerebral, através do qual uma consciência tecnicamente avançada poderia operar? Será que pode ou não pode? Bem, mais recentemente, a paleontologia revelou que muitos deles eram muito inteligentes há centenas de milhões de anos atrás. Os sauronitioides, assim chamado devido à sua semelhança com um réptil tipo pássaro, tinham um cérebro grande, olhos bem espaçados que davam a eles uma visão estereoscópica e dedos com polegares opostos que os permitiam pegar e comer pequenos mamíferos, que nos faz lembrar da paterna raça dos Carians, que é a criadora dos répteis alados. Então, os estudos sugerem que se os dinossauros não tivessem sido eliminados por um cataclisma aproximadamente há 60 milhões de anos atrás, eles teriam evoluído por uma espécie humanoide reptiliana atualmente. Dave Russell, paleontologista sênior da Northern California University, foi inquirido pela Agência Espacial dos Estados Unidos, da NASA, para produzir um relatório sobre o que a vida extraterrestre poderia se assemelhar,
caso eles tivessem evoluído. Ele fez evoluir o dinossauro Trodon, acompanhando as mudanças genéticas naturais esperadas após milhões de anos, e criou um modelo de um ser que ele chamou de dinossauroide. Este tinha uma notável semelhança com um humanoide reptiliano e era idêntico àqueles descritos pelas pessoas que dizem ter visto extraterrestres reptilianos. Pois é, quem pode dizer que esse salto evolutivo dos dinossauros clássicos para humanoides reptilianos não tenha acontecido em outra dimensão ou em outro planeta físico, e talvez na Terra, antes dos dinossauros serem eliminados? Na realidade, pessoal, será que todos eles foram eliminados? A moderna paleontologia, ou seja, o estudo dos fósseis, agora sugere que nem todos os dinossauros foram mortos pelos impactos de meteoritos há 65 milhões de anos atrás, e que alguns continuam a viver ainda hoje. Mais e mais evidências estão emergindo mostrando que os dinossauros são parentes genéticos dos pássaros. E enquanto os corpos da maioria dos dinossauros podem ter sido destruídos, suas consciências poderiam ter sobrevivido porque consciência é energia, e energia é indestrutível. Ela pode apenas ser transmutada para uma forma diferente. O que aconteceu com aquela consciência de dinossauro que dominou a Terra por 150 milhões de anos? É um questionamento. E como vimos, os primeiros registros da Síria, Babilônia, história do Velho Testamento, China, Roma, América, África, Índia e outros locais apresentam histórias de dragões. O símbolo da serpente também tem sido encontrada na antiga Bretanha, na Grécia, em Malta, no Egito, Novo México, Peru e em todas as ilhas do Pacífico. Existe uma semelhança inconfundível entre alguns dinossauros e as descrições antigas de dragões. Várias espécies de pequenos lagartos indomalaios com asas com membranas parecem tanto com dragões que eles foram chamados de Draco, devido à constelação estelar da qual diz que a hierarquia reptiliana se originou. Mas interessante ainda é o lagarto encouraçado chamado Moloch horridus, que também tem uma aparência semelhante a dragão. Moloch é uma deidade antiga para a qual as crianças eram sacrificadas milhares de anos atrás e que ainda hoje o são na vasta rede de rituais satânicos. Pesquisadores das conspirações reptilianas concluem que, pelo menos, alguns se originam da constelação estrelar de Draco. E o sistema Draco inclui a estrela Turban, antigamente chamada de Estrela Norte, pela qual as pirâmides egípcias são orientadas. De acordo com a pesquisa do autor Graham Hancock, o antigo complexo de templos em Angkor, no Camboja, é uma réplica da constelação de Draco, como ela era em 10.500 a.C. Esta é a época quando a Terra, humanos e extraterrestres estariam se recuperando do cataclisma de 11.000 a.C. e reconstruindo suas civilizações. Pois é, pessoal. Interessante, né? Porque a pesquisa mostra que tem muitas evidências da existência deles, né? Então, pessoal, vemos por todo o planeta, encontramos as lendas e contos antigos de deuses de outro mundo que cruzaram com a humanidade para criar uma rede de descendentes híbridos. O Velho Testamento, por exemplo, fala sobre os filhos de Deus que cruzaram com as filhas dos homens para criar uma raça híbrida, chamada de Nephilims. Antes que fosse traduzido para o inglês, aquela passagem dizia os filhos dos deuses, plural, entendeu? Mas os contos da Bíblia são apenas alguns dos muitos que descrevem o mesmo tema. Para variar, né? Claro. Os contos antigos nos falam que estes descendentes híbridos, resultantes da fusão dos genes de humanos selecionados com o dos deuses, foram postos nas posições de comandar o poder real, especialmente no Antigo Oriente Médio e Próximo Oriente. Em culturas avançadas, como a Suméria,
Babilônia e Egito. Pois é, os contos sobre a raça serpente em culturas antigas são simplesmente intermináveis. E para onde quer que a gente olhe ou pesquise, o simbolismo serpente reptiliano em relação aos Anunnakis é outra versão desses deuses. São igualmente difundidos. Diz a lenda que dos descendentes híbridos veio o direito divino dos reis, a crença de que somente aquele de sangue azul tem o direito de governar dado por Deus. Na verdade, esse direito não é divino, é o direito de governar dado pelos deuses reptilianos por via da sua genética híbrida. Estes híbridos se tornaram depois as famílias reais e aristocráticas da Europa, e graças ao grande Império Britânico e aos outros impérios europeus, eles foram exportados para as Américas, África, Austrália, Nova Zelândia e diretamente para o distante Oriente, onde eles conectaram-se com outros híbridos reptilianos, como aqueles mais obviamente na China, onde o simbolismo do dragão é a base da cultura deles. Então, pessoal, essas linhagens híbridas reptilianas humanas se tornaram os governantes políticos e econômicos daquelas terras ocupadas pelos impérios europeus, e elas continuam governando esses países até hoje. Os Estados Unidos da América têm sido o lar de centenas de milhões de pessoas desde 1776. E o mais surpreendente é que essas pessoas vieram de uma incrível, diversa mistura genética. E, contudo, os 42 homens que se tornaram presidentes dos Estados Unidos são todos interligados por uma linhagem sanguínea real. Diz as teorias de conspirações que híbridos reptilianos têm a capacidade de mudar de forma humana para reptiliana. O fato é que, mais uma vez, contos antigos e modernos apoiam uns aos outros. Pois é, os deuses antigos dos vales hindus, os Nagas, eram capazes de assumir a forma humana ao réptil, conta a lenda. O simbolismo reptiliano que vemos ao nosso redor, cheio de gárgulas, em brasões, em propaganda e assim por diante, é uma evidência bem grande, sabe, da presença deles. Portanto, é bom sabermos a verdade, para que possamos lidar com as diferenças de uma forma fraterna e diplomática. E afirma David Icke que eles põem certos grupos reptilianos por trás da Illuminati, mas não a corrente genética reptiliana em geral. Há muitos de origem reptiliana que estão aqui para ajudar a humanidade a se livrar desta escravidão mental e emocional. E continua. Todos nós temos um corpo com muitos genes répteis, inclusive parte do cérebro chamado de complexo R, o cérebro réptil. Conhecimento, pessoal, é poder. Não acreditem em tudo. Faça como nós, pesquisem, questionem sempre, porque é o questionamento que mudará o mundo, né, Cris? Com certeza, né, Katia Gai? E outra coisa também, né? Quem somos nós para julgar os reptilianos, né? Sendo que nós ainda temos muitos matadouros e temos uma diferença, uma classe social muito miserável, né, no nosso mundo ainda. Então, eu acho que pode sim ter um ponto de verdade em tudo isso, mas eu acho que nós estamos muito projetados com essa questão reptiliana também, né? E uma coisa muito importante, Cris, é que nós temos um padrão, né? Nós rotulamos bem ou mal. Então, para a gente não é importante se é bom ou não, porque eles estão dentro de uma outra ética cósmica. E essa ética cósmica, ela não vai falar de bonzinho ou malzinho. Nós precisamos pensar que existem sim e que nós estamos aqui, dispostos. Se eles estiverem próximos, se acontecer, gente, todo mundo quer ver extraterrestre, seja que raça for, vamos nos colocar. É verdade, eu acho que no momento, né, na realidade, é estarmos despertos, né? Sabendo que seres evoluídos não querem seguidores, seres evoluídos não são personalistas, seres evoluídos não enviam mensagem
para que as pessoas tenham medo, né? Então a gente abrir os olhos e ser realmente fraterno e sem julgar, né? Eu acho que cada um está numa frequência de onda e eu tenho certeza que existem reptilianos que também são seres mais evoluídos, assim como seres da raça humana. Nem todo mundo da raça humana está num nível e num padrão extremamente negativo. Existem pessoas em todo o universo com essa diferença de conhecimento, de ignorância também, né? Porque na realidade as pessoas que fazem o mal, elas o fazem ainda porque são ignorantes, porque estamos aí todos presos numa roda kármica. É mais vantagem fazer o bem, né? É mais inteligente também, né? Porque o bem faz bem e o mal faz mal, né, Kátia Gaia? Verdade. E uma coisa muito importante, né, Cris? Porque a gente recebe muitas mensagens, muitos e-mails, muitas pessoas pedem para que a gente divulgue algumas mensagens. E eu vou dizer uma coisa pessoal, aqui a minha posição. Um desperto não é um escolhido. Um desperto é aquele que resolveu questionar certas coisas e pesquisar. Então, ele não é um escolhido. Ele é uma pessoa que ele trabalha arduamente para conhecer, para se autoconhecer primeiramente. É verdade. O desperto é uma pessoa que o caminho, a jornada dele é interna, né? Na realidade, não existe escolhidos. Sobre essa questão de escolhidos, o Kron sempre me deixou muito claro. Todos serão chamados, mas poucos se escolherão. Porque o caminho interno, nem todo mundo está disposto a sair da zona de conforto e realmente fazer a jornada, né, Kátia Gaia? Então, autoconhecimento é extremamente importante para que nós tenhamos maior nível de lucidez perante a própria vida e perante as nossas escolhas pessoais. E eu vejo as pessoas aí, Cris, só para finalizar aqui o meu pensamento e a minha colocação, eu vejo tantas pessoas debatendo, dizendo que a sua raça é melhor ou é pior, né? Porque defende um padrão de raça. Nem conhece a raça, mas está defendendo e está falando que a outra é a pior. Gente, vamos lá. Vamos ser primeiro humanos e melhores, né? É verdade, antes de julgar. Aliás, nós não devemos julgar. Eu acho que julgar não pertence a ninguém, porque nem Deus julga. O Deus ou aquele ser superior não julga. Então, por favor, não nos cabe. O que nos cabe é nos autoconhecer para sermos melhores. É verdade. Não esperam isso da gente. É verdade. E no autoconhecimento, a gente vai entender que cada um está num nível existencial, que cada um vai ter o seu tempo de evoluir, de crescer. E aí a gente compreende que somente por meio do respeito é que nós conheceremos o que é amor. Não é verdade, Kátia Gaia? Com certeza, porque conhecimento liberta, não te torna um fanático e nem melhor que ninguém. É verdade. Conhecimento libertador. Libertador, é libertador. Bom, Kátia Gaia, a gente convida vocês todas as quartas-feiras para estar conosco no Enigmas, na Demais TV. Anota aí o nosso site, Kátia Gaia. www.programenigmas.com.br e nós queremos convidar você que deseja participar do programa, divulgar o seu produto, falar sobre seu trabalho, divulgar a sua empresa. Entre em contato conosco, nós temos um espaço no Rasgando o Verbo, temos espaço no Programa Enigmas em nosso site para que você divulgue. Você quer saber os investimentos? Entre em contato através do telefone 11 3482 6381. E não esqueçam, todo o nosso acervo de vídeos está na Kron TV, que está linkado ao nosso site. Então, são mais de 500 vídeos, pessoal. Acesse lá, são muitos temas interessantes, muitos entrevistados, muitos pesquisadores que vieram compartilhar conhecimento. Bom, Kátia Gaia, gratidão, né, minha amiga de jornada, né? Gratidão, Kátia Gaia, gratidão, internautas. Uma honra estar com vocês todas as quartas, até a nossa mudança de horário, pessoal. Até a próxima quarta, um novo Rasgando o Verbo. Até. Acabamos de apresentar Enigmas Rasgando o Verbo.